Sinotícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus, Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, está começando mais uma edição do Sinotícias. Nesta edição, você confere. Registrada tentativa de homicídio no bairro Aviso. Luau elétrico promete animar noite de quarta no Pontal. Caminhoneiro é feito refém no município vizinho de Soretama. Nos estúdios conversamos com o Dr. Fernando Pandolfi sobre a febre amarela e o esporte com Altemar Félix. Agora, no Sinotícias, Linhares se vê aqui. A polícia registrou uma tentativa de homicídio no início da tarde desta quarta-feira no bairro Aviso. Um adolescente foi vítima de disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital Rio Doce, onde passou por uma cirurgia. De acordo com testemunhas, foram pelo menos 5 disparos. A polícia investiga a motivação do crime. E em Soretama, a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de assalto na localidade de Patrimônio da Lagoa por volta das 5 da tarde desta quarta-feira. Ao chegarem ao local e avistarem os acusados, houve troca de tiros com os bandidos. Um deles acabou morrendo. 2 ficaram feridos. A perícia foi acionada e a ocorrência continua em andamento. Continua bombando o luau elétrico no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Toda quarta-feira à noite, muita gente se reúne na beira da praia para um momento de descontração. A nossa reportagem conversou com Preto Pires, um dos idealizadores do evento. Vamos conferir. Meu luau, janeiro na quarta-feira, meu luau, vou brindar com minha sereia, meu luau, é noite de lua cheia, meu luau, tô curtindo no Pontal. Essa música foi feita especialmente para o luau elétrico e já caiu no gosto da galera. E é assim que Preto Pires, cantor e idealizador do evento, pretende começar logo mais o terceiro luau de 2017, lá na praia de Pontal do Ipiranga. 8 horas começo eu, Preto Pires, faço um violão e voz, atendendo a pedidos, brincando com alguns de meus amigos ali no microfone aberto. E aí, 10 horas da noite, a gente entrega pro pessoal do Congo Maré, que toca músicas do estilo casaca, Manimal, Macucos, músicas da nossa região, do nosso estado, no estilo Congo. Pés na areia, música boa e o mar ao fundo estão realmente atraindo os linharenses. Muitos saem de Linhares e vão até o balneário de Pontal do Ipiranga só para curtirem o luau. Quando a gente começou o luau, a gente atingia umas 600 pessoas, quando a gente começou com o luau elétrico. Esse ano a gente esperava a mesma quantidade, mas a gente conseguiu atingir um público bem maior. A gente está falando aí em média de quase 2.000 pessoas na praia do Pontal do Ipiranga na quarta-feira. Mesmo com todo o sucesso, a quarta edição do luau, agendada para a semana que vem, estava correndo risco de não acontecer por falta de apoio. Mas Preto tranquilizou os amantes do evento. Já vou avisando o pessoal que teremos a quarta, estamos tendo um apoio de muita gente, o pessoal está procurando a gente, dizendo não pode deixar de ter, o que vocês estão precisando. E a gente fica muito grato, muito honrado por essa parceria, por essa confiança que as pessoas têm passado para a gente. Por mais que a gente tenha recebido uma grande parcela de apoio, a gente ainda precisa de mais alguma coisinha para a gente finalizar o evento com sucesso, mantendo o padrão que ele já tem. Já para hoje, quarta-feira, a expectativa dos organizadores é grande. A gente espera que o povo leve as cadeirinhas de praia, que leve as comidinhas, os petiscos, a sua bebida, que fique bem à vontade lá, curtindo a praia do Pontal do Ipiranga. Então, para deixar todos no clima do luau, aí vai uma palhinha do que vai ter daqui a pouco na praia de Pontal do Ipiranga.
Marina tem a pele branca, feito areia do mar. Com seu cabelo de fogo, tá querendo me incendiar. E na curva terça-feira, lá eu vou te encontrar. Numa nuvem de fumaça, aprender a navegar. Isso aí, Congo Maré com certeza vai tocar logo logo, pra turma toda poder curtir e cantar com eles. Quarta-feira aqui no Sim Notícias é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A falta de chuva mais uma vez põe em risco o abastecimento dos municípios capixabas. Na semana passada, a Agência Estadual de Recursos Hídricos, AGE, restabeleceu o estado de alerta em todo o estado do Espírito Santo, que define regras específicas de uso da água e recomenda uma série de ações por parte da população, dos produtores rurais, dos serviços de abastecimento, das prefeituras, dos órgãos de licenciamento ambiental e também das indústrias. A captação de água que não for destinada para o abastecimento humano está suspensa das 5 horas da manhã até as 18 horas, 6 horas da tarde. Ou seja, os produtores rurais só podem irrigar as lavouras no período da noite por essa resolução e haverá penalidades para quem descumprir essas regras, previstas na Lei 10.179 de 2014. De acordo com a AGE, é preciso ter cautela e continuar com a adoção de práticas de uso racional da água no campo e na cidade. E todos os esforços empreendidos na mudança de comportamento da população durante a estiagem e que resultaram em uma importante economia de água devem ser resgatados. Obrigado, Franco. Até quarta. Vamos agora à previsão do tempo para a região. Em Linhares, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 21, máxima 33 graus. Colatina, mínima de 20, máxima 33. São Mateus, mínima de 22 graus, máxima de 33. E Vitória chega aos 33 graus, também com mínima de 21 graus. Veja a seguir, autoridades preocupadas com a febre amarela aqui no estado. Até já. Um caminhoneiro foi feito refém no município vizinho de Soretama. Houve troca de tiros com a polícia. Informações com o repórter Oséias Farias. O dono deste caminhão passou por momentos de terror nas mãos de homens desconhecidos na madrugada desta quarta-feira. Ele passava pelo município de Soretama quando, na altura do quilômetro 126 da BR-101, resolveu parar em uma lanchonete. Eram 4 da manhã, quando 4 assaltantes renderam o motorista que transportava uma carga de roupas, que seguiria para o município vizinho de Jaguaré. É o que revelou o delegado Fabrício Lucindo, que atua no caso por telefone. A abordagem foi por volta de 4 horas da manhã, numa lanchonete aqui em Soretama. Os elementos abordaram o caminhoneiro, estava em um veículo de cor vermelha e seguiram em direção ao município de São Mateus. Quando os ladrões entraram pela BR-101, com a vítima já refém, um morador ligou para o 190 da Polícia Militar, que logo saiu em perseguição aos bandidos. Para azar dos ladrões, o veículo em que eles estavam, um Pointer, acabou a gasolina no meio da fuga, dando tempo para que a polícia chegasse ao local onde mantinham o caminhoneiro refém. Olha, pelo que informou aqui a Polícia Militar, alguém ligou para o 190 informando o que estava acontecendo e a Polícia Militar imediatamente foi atender a ocorrência. Os policiais militares de Soretama pediram apoio ao 13º Batalhão e ao 12º Batalhão também em Linhares e foram em perseguição aos elementos. Na altura da reserva biológica de Soretama, sentido São Mateus, policiais foram recebidos a tiros. Os 4 assaltantes fugiram pela área de Mata Atlântica. Este vídeo, gravado por um dos PMs, mostrou o momento em que o caminhoneiro Jesus Ladeira Neto Toledo, de 32 anos, morador de Minas Gerais, foi resgatado. Ele ainda estava amarrado quando a polícia chegou. A polícia não chega na hora, meu irmão. Tava morto. Ele tava morto, hein? Matar, rapaz.
Eles falaram que ia matar você? Falaram. Tava armado todo mundo? Tava Um só, né? Tinha 3. Graças a Deus aí, né? Graças a Deus vocês apareceu, né? Cara do vagabundo aí, trocamos um tiro aí, mas tudo certo aí, né? Graças na paz do Senhor, né, rapaz? Isso aí, o carro do vagabundo aí. Oi. Fala, não tá copiando não? Aí, ó, carro do vagabundo, amarraram aí o caminhoneiro. Ainda bem que a polícia chegou na hora aí, ó. Certo aí, ó. Qual é o seu nome aí? Meu nome é Jesus. Jesus, né? Isso. Graças a Deus aí, né? Graças a Deus, né? O caminhoneiro foi ouvido pelo delegado Fabrício Lucindo na manhã desta quarta-feira. Ele deu as características dos assaltantes, que ainda são desconhecidos da polícia. Nos últimos 10 dias, esse é o terceiro caso dando conta de ação de ladrões que roubam veículos e fogem pela BR-101 no sentido norte. As investigações estão sendo tocadas nas delegacias de Linhares, de Soretama e de São Mateus. Mas até agora, ninguém foi preso. Confira agora como fechou o mercado do café nesta quarta-feira. Arábica tipo 6, R$ 501. Arábica tipo 7, R$ 487. E o Conilon tipo 7 fechou a R$ 496 a saca. Está aberto o período de alistamento militar obrigatório para os jovens do sexo masculino nascidos até 1999. O alistamento vai até o dia 30 de junho na Junta do Serviço Militar, para quem completa 18 anos este ano. Quem já passou dos 18 anos e não se alistou também pode e deve procurar a Junta do Serviço Militar. São os chamados refratários. Aqui em Linhares, a Junta do Serviço Militar fica e funciona no Shopping Pátio Mix. O atendimento é de 10 da manhã a 1 da tarde. Lembrando que o alistamento é obrigatório. Sem ele, o rapaz fica impedido de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado mesmo em qualquer instituição de ensino universitário. Além disso, está previsto o pagamento de multa que varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar. Anualmente, quase 2 milhões de jovens se alistam e cerca de 100 mil são incorporados às Forças Armadas. Aqui na região, depois de alistados, os jovens servem no Tiro de Guerra 01017, a unidade do Exército no município. O atual instrutor é o primeiro-sargento Marcos Barbosa Loyola. Ele assumiu o comando no último dia 6 de janeiro, em substituição ao subtenente Gilberto Canoas da Silva, que foi transferido para o estado de Mato Grosso. Após 4 casos suspeitos de febre amarela no estado, a Secretaria de Saúde convocou a imprensa para uma coletiva, quando apresentou as ações que serão feitas para conter o avanço da doença aqui no Espírito Santo. Agora são 4 o número de casos suspeitos de febre amarela no Espírito Santo. A Secretaria Estadual de Saúde não confirmou em quais são os municípios dos 2 novos pacientes, mas informou que todos eles foram transferidos para a Grande Vitória. Apesar do aumento no número de suspeitas, o secretário de Saúde garantiu que não há motivos para alarde. Não há motivo para pânico, não há motivo para correria, para posto de vacinação. Não há nenhum motivo. O Espírito Santo continua uma área fora de risco, não tem risco de febre amarela urbana no Espírito Santo, nem silvestre. Né? Nós não temos nenhum indício aqui, não tem nenhum ser humano ainda, nenhuma pessoa, nenhum cidadão capixaba que com febre amarela comprovada. Isso tudo está sendo, esses casos aqui ainda estão sendo investigados. Então, assim, não há motivo para pânico. E eu gostaria de solicitar à população assim, que tivesse uma compreensão em relação à situação que nós estamos vivendo. A Secretaria Estadual de Saúde também anunciou que até o final de semana, 500 mil novas doses da vacina chegarão ao estado. A prioridade é para os municípios que fazem fronteira com Minas Gerais. A vacinação dos municípios limítrofes, né, com Minas Gerais, ela visa especificamente fazer uma barreira ali para que eventualmente, né, não haja transmissão dessa doença para o Espírito Santo. Agora, é importante ressaltar
que todas as ações da Secretaria de Saúde visam a proteger a população capixaba como um todo. Então, quando nós usamos a estratégia de fazer uma vacinação nos limites geográficos, é para impedir que a doença entre no estado. Então, sim, está protegendo a todos. Não é uma situação de proteger um pedaço do estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Espírito Santo é uma área livre da febre amarela e não é indicada uma vacinação em massa. Até porque a vacina contra a doença possui várias contraindicações e pode gerar efeitos colaterais graves. É recomendado que as pessoas acima de 60 anos, elas venham com uma avaliação médica, né, que venham com uma recomendação do seu médico para tomar a vacina, por conta dos efeitos adversos. Por exemplo, tem outras questões. A gente recebeu um senhor que tem um câncer de próstata, não deve. Uma senhora que acabou de fazer uma esterectomia, também não. Uma pessoa veio com cachumba, também não. Então, assim, algumas pessoas que têm alguma coisa diferencial, a faixa etária acima de 60 anos, avaliação do médico para a gente vacinar. Pessoas com algum outro tipo de doença, que consulte o seu médico, né, e converse com ele a respeito dessa vacina. No último bloco, o repórter Oséias Farias conversa com o Dr. Fernando Pandolfi, justamente sobre a febre amarela. Não percam! Mas agora vamos falar de esportes com Altemar Félix. No clima de verão, com a agenda do esporte amador. Bem, por enquanto, os eventos esportivos estão sendo concentrados no balneário do Pontal do Ipiranga. Fala-se que vem aí programações envolvendo regência, povoação, quem sabe lagoas, né? É muito importante para descentralizar. No Pontal, neste final de semana, o foco fica para o vôlei. Mais informações na Secretaria Municipal de Esportes. E no futebol, Taça Verão de Futebol Amador, o desportista Ademir Bento, da organização, acaba de confirmar que as semifinais vão ser na localidade de Brejo Grande. Confira aí na tela, Brejo Grande, neste domingo, 8 da manhã, Guarani e Associação Araçá. Às 10 da manhã, Nacional e Chapolas, do bairro Interlagos. Vamos continuar acompanhando tudo para você. Obrigado, Altemar Félix, e até amanhã. O Se Notícias vai para um breve intervalo e já volta. Até já. Gente, a febre amarela é hoje a grande discussão no setor de saúde aqui do estado e também de Minas Gerais. Por que não dizer que o Brasil voltou anos depois a discutir a febre amarela? Em Minas Gerais, a informação que nós temos é de que há vários casos que são hoje considerados suspeitos dessa doença. Por isso, nós vamos conversar com o Dr. Fernando Pandolfi, que vai dar informações principalmente para a população sobre os principais sintomas dessa febre amarela e outras informações que são importantes. Quero agradecer, Dr. Fernando, por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer atender, porque às vezes nem sempre vocês conseguem alguém disponível para vir conversar, né? E alguns, às vezes, não ficam muito à vontade. Mas eu estou aqui para ajudar, para esclarecer. Não sou dono da verdade, posso fazer o que eu puder, colaborar e ajudar com informações, eu fico satisfeito. Muito bem. Eu conversava aqui com o Dr. Fernando em off e a gente chegou à conclusão, assim, meio que na brincadeira, que Oswaldo Cruz deve estar rolando no caixão dele, né, porque esse assunto febre amarela foi debatido por ele a longa data, né? Na década de 20, Na né? década de 20, olha bem. E nós acreditamos que entramos naquela fase de erradicar essa febre amarela, o próprio mosquito da dengue, que é hoje o transmissor, mas anos depois a gente volta a ser assustado com a febre amarela, doutor. O que aconteceu? Pois é, mais uma vez, o nosso grande inimigo é o mosquito, né? A febre amarela é a doença, sim, mas o nosso grande inimigo, que a gente não tem que olhar para ele, é o mosquito, que é ele que pega o vírus da pessoa doente, vem e passa para você. Então, está acontecendo esses casos, as autoridades estão preocupadas, porque não é normal acontecer isso agora, depois de tanto tempo, e não tem nada confirmado ainda no estado, tem 2 casos suspeitos que estão sendo acompanhados.
A grande preocupação da população é os sintomas. O Linhares está considerado um município um pouco longe. Não está dentro dos municípios da área de fronteira com Minas, como os lugares mais suspeitos. Mas mesmo assim as pessoas precisam tomar cuidado, não precisa correr para a vacinação. A vacinação está sendo feita para quem realmente vai viajar para a área suspeita, precisa fazer. Quem já tem uma vacina pode tomar a segunda dose. Quem não tem deve vacinar, a primeira com 10 anos fazer a outra. Quem já tem uma vacina e vai para uma área muito suspeita, é bom tomar uma dose pelo menos 15 dias antes de viajar. E é bom a pessoa ser sincera, se vai viajar de verdade. Porque tem muita gente precisando da vacina e às vezes a vacina ainda não está à disposição de todos que precisam. Aí fala-se muito nos sintomas. Os sintomas são os mesmos sintomas de uma virose comum. Doutor, essa seria inclusive a minha próxima pergunta. Quanto aos sintomas, eu ia perguntar sobre isso. É um sintoma parecido com alguma coisa? Isso. O senhor já respondeu boa parte. Pois é um sintoma que todas as viroses, elas têm um quadro parecido, que é um mal-estar, é uma dor de cabeça, né? É cefaleia, dor muscular intensa. As viroses quase todas fazem isso, principalmente a dengue faz isso, né? Tem chikungunya, tem zika vírus agora, né? Tem a febre amarela também faz. Então o mosquito da dengue ele se tornou 4 em 1. 4 em 1. Ele é um 4 em 1. Ele ficou muito poderoso e perigoso, muito mais. Porque lá na febre amarela, a forma silvestre, que é a febre amarela lá na mata, entre os macacos, e lá é transmitida por um outro mosquito. Mas o vírus que o mosquito, ele pega do macaco contaminado, passa para o outro. O mosquito é um pouquinho diferente. Só que aqui na área urbana é o mesmo mosquito. Se alguém contaminado de lá ser contaminado por um mosquito daqui da área urbana, aí pode se transformar numa endemia assim, preocupante. E os sintomas são os mesmos. O grande problema é, grande parte das pessoas vão sentir os sintomas comuns e vão melhorar. E às vezes nem saberão que tiveram dengue, que tiveram febre amarela, que tiveram contato com o vírus. As pessoas têm uma imunidade boa, os sintomas simples, comuns e tal. Mas alguns vão complicar. Eles vão ter dor, cefaleia persistente, 4, 5, 6, 7, 10 dias. Vão começar a ficar ictérico, o olho amarelo, né? A urina escura. Eles podem ter sangramento intestinal, sangramento nasal. Aí já começa a complicar e complicar-se de uma maneira muito importante, muito grave. A febre amarela grave, ela mata tanto quanto a dengue grave. Mas grande parte dos sintomas, às vezes, são chamados os sintomas de uma febre amarela de agressão menor, né? De uma agressão onde você, com a sua capacidade de resistência você transformar aquele sintoma num sintoma leve. Por isso que até a vacina, às vezes, não deve ser dada para as pessoas que têm imunidade baixa. Então o senhor levanta agora uma situação que é meio preocupante. Lá atrás, o senhor falou que, de repente, é uma possibilidade, ou, né, de alguma forma, essa notícia pode ter vazado, de alguém que vai viajar e, de repente, eu estou indo fazer alguma coisa ali, me dá a vacina aí, tenta adiantar o processo, sendo que nós ainda não temos a vacina. Então, a minha pergunta de agora é, em que fase da vida nós devemos tomar a vacina? Se a pessoa é de uma área não endêmica, classificada como uma área não endêmica, não preocupante, e ele não for viajar para uma área endêmica, ele não tem necessidade de usar. Agora, se ele quiser fazer prevenção, for numa área mais complicada, a partir do 6º ao 9º mês de vida, as crianças já podem ser vacinadas, já a primeira dose. 6º ao 9º mês. Entendi. A partir daí, eles podem repetir essa vacinação com 10 anos. Fora as áreas endêmicas, fora disso, se ela é endêmica, todos devem ser vacinados.
Agora, o mais importante é quando a pessoa vai ter contato com áreas endêmicas ou com viagens para lugares, principalmente lugares onde você vai lidar com mata, com abertura de estradas, com trabalho em áreas florestais, onde você vai se expor mais. Você tem que ter a vacinação, precisa fazer. O Dr. Drauzio Varela foi fazer um trabalho lá no norte e pegou a febre amarela, quase morreu. Olha aí, então, de fato, você vê que a atenção precisa ser redobrada você vê nessa ele questão. Que é uma pessoa, uma autoridade no assunto, né? Talvez, não sei se ele estava vacinado ou se tomou as vacinas todas, não sei. Mas você vê que como quem vai tem que se cuidar. Fora isso, quem está numa área endêmica deve também ser vacinado. Quem não está, não há uma necessidade, a não ser que ele for sair, se ele for viajar para algum lugar, então ele deve fazer. E essa pessoa, não tem como você pedir um comprovante que a pessoa vai viajar para quem vai vacinar. Às vezes é complicado, mas se ele está dizendo, você acredita, né? E se tem a vacina, acaba vacinando. É verdade. Gente, eu vou ter que encerrar essa entrevista, que pena, porque o assunto é muito importante, rende. Mas para a gente fechar, doutor, em rápidas palavras, nesse momento, há grandes preocupações em Linhares com relação à febre amarela? O município de Linhares não está na relação dos municípios de maior preocupação. Tanto é que o Ministério, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo delimitou, Linhares não está incluído. Mas isso não quer dizer que você não deve relaxar nas atenções. Está vacinando quem vai viajar? Está vacinando? Não tem a vacina, está para chegar. Eu acho que eles estão tentando resolver, as autoridades nisso. Então a prioridade é quem vai viajar para a área endêmica. Quem já vacinou uma vez precisar usar, vai vacinar também, dentro da disponibilidade das vacinas. Mas o mais importante é quem vai viajar para áreas endêmicas. E os 2 casos que nós temos aqui ainda não foram confirmados. E todos os casos de febre, dor muscular, mialgia intensa mesmo, cefaleia, acompanhado de persistência dos sintomas, deve procurar a unidade de saúde. O médico, se ele achar que tem que ser notificado, todos os casos suspeitos têm que ser notificado, ele pode notificar. Se essa pessoa já é vacinada, provavelmente ele passa a não ser um suspeito. Mas é importante, porque os sintomas são parecidos e devem ser vigiados. E geralmente vem acompanhado com icterícia, que é o mesmo sintoma da hepatite. Então, por isso que para nós médicos, nós vamos ter que ficar de olho em todos os sintomas. O que vai descartar a suspeita, se a pessoa já é vacinada de febre amarela. Aí eu vou dizer, não, a suspeita de febre amarela aqui é menor. Mas se ele não for vacinado e tiver uma história que veio de uma área endêmica, ou ele tiver uma história que ele possa ter contato com algum suspeito, aí você tem que valorizar. Então tá. Doutor Fernando, obrigado por ter vindo, ter dado essas informações para o nosso público. Importante demais ouvir, né, essas informações. Muito obrigado. É um prazer. Se precisando, nós estamos aqui para esclarecer. Se Oswaldo Cruz estivesse no caixão, eu acho que ele tinha dado umas voltinhas aí ainda. Pois é, não ia ficar muito bom não, Oswaldo. Gente, olha, eu vou sair de uma porta e entrar na outra. Estou indo lá para o Honda, o Sim Notícias fica por aqui. Quero agradecer a sua grande audiência. Mas fiquem conosco e você pode participar do nosso Sim Notícias, mandando sugestões de pautas, tudo aquilo que acontece na sua comunidade. Mande para cá através das nossas redes sociais. Um grande abraço, fiquem conosco. Eu vou estar no Honda daqui a pouquinho. Tchau, tchau.